Queridos, paz e graça, estamos aqui hoje para gravar mais uma pré-aula. Hoje vamos falar da pré-aula de número 6. Estamos em um nível de uma lição muito boa, e essa lição vai falar sobre a obra da salvação. O comentarista é o pastor Clayton Ivan, e é um grande prazer estar aqui para compartilharmos mais uma lição. Hoje nós vamos discutir o tema abrangência universal da salvação, e tem muita coisa que nós temos que falar. É o início de uma lição que dará muita discussão ao longo das 3 lições agora para frente, da número 6 ao número 9, para nós entendermos e entrarmos em uma área muito específica da teologia, e nós precisamos começar nessa lição de hoje. Eu quero iniciar mandando um grande abraço ao pastor Nairon, ao missionário Eric, ao evangelista Cláudio Luiz, ao missionário Socorro, à missionária Romália, e também ao meu amigo evangelista Nilson, da Assembleia de Deus Paulo Hebron, em Ponte Preta, em Magé, no Rio de Janeiro. Está precisando orar pelo Rio de Janeiro, meu querido. As coisas não estão boas, não, mas só Jesus tem a solução. Nós sabemos disso, nós estamos todos orando pelo Rio de Janeiro. Amados, vamos discutir esse tema que é muito importante, a lição número 6. Enquanto você dá um like na nossa lição, enquanto você ouve aqui o nosso jingle, dá um like na nossa lição para que nós possamos divulgar principalmente a abrangência universal da salvação. Nós possamos divulgar. Enquanto você dá um like, à medida que você dá um like, a lição vai se tornando mais popular e mais pessoas vão conhecendo a palavra de Deus através da escola bíblica dominical. É só um break, eu volto rapidinho para discutirmos esse tema. Mais uma vez, estamos de volta. Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. EBP em Foco, Escola Bíblica de Professores em Foco, aqui da DTO, Assembleia de Deus, Ministério de Teófilo Otoni. Teófilo Otoni, Minas Gerais, cidade das Pedras Preciosas, como é conhecido aqui a nossa região. Quero desde já agradecer a você que curte a nossa página, que deixa, escreve, que manda e-mail, que ora em nosso favor. Nós estamos com a campanha que vai iniciar agora nesse mês de novembro, do dia 1º de novembro até o dia 1º de dezembro, orando de meia-noite a 1. E o meu propósito é que você nos ajude em oração pela escola bíblica no Brasil e também pelo Brasil, por toda essa fase que nós estamos passando. Nós estamos vendo o que está acontecendo. É o nosso dever como cristão orar. Querido, a lição de número 6 hoje vai falar sobre a abrangência universal da salvação. A leitura bíblica em classe é importante você ler, ela é muito conhecida, mas é importante você realçar e mandar para os seus alunos no WhatsApp, mandar através de um pedacinho do vídeo pelo WhatsApp, pelo Facebook, e comentar o que vai acontecer no final de semana. A leitura bíblica em classe está em João 3, 16 ao 18, 1 Timóteo, do capítulo 2, do versículo 5 e 6. É importante você ressaltar para o seu aluno para ele ficar a par do que vai acontecer. Vamos ler tópico a tópico. E cada tópico nós vamos expressar o nosso pensamento para você também anexar o seu pensamento. Vou deixar abaixo o copia e cole para você levar para a sua sala, para você expressar o seu entendimento, também o nosso entendimento, aquilo que você soube expressar, aquilo que você sabe expressar, e um pouco o nosso pensamento. É importante você fazer isso. A introdução diz que a salvação de Cristo alcança a todos. Querido, você vai falar nessa lição de número 6 que hoje, principalmente nessa data que nós estamos iniciando essa lição de número 6, nós vamos falar muito sobre um tema que ao longo dos anos tem se tornado controverso em diversos lugares. Nós estudaremos algo muito falado na igreja na atualidade, mas pouco confirmado para as pessoas. Nós vamos falar sobre o tema soteriologia aqui na teologia. O que é soteriologia? A doutrina da salvação da humanidade por Jesus Cristo. Não se fala muito sobre isso, mas parcialmente, não aprofundado, como nós vamos falar aqui hoje. Então, soteriologia, na teologia que nós estudamos, é a doutrina da salvação da humanidade por Jesus Cristo. Então, essa lição ela nos levará aqui a uma discussão que se prolonga há muitos anos e que será abordada mais profundo. Então nós não vamos dar muita coisa aqui nessa lição. Ela será aprofundada na lição número 9, cujo tema será salvação e livre-arbítrio. Hoje nós começaremos a entender um pouco sobre o assunto. Nós falaremos sobre a salvação feita por Jesus Cristo a nível universal, ou seja, abrangente a todos, tanto no passado como no presente, como no futuro. Não aqui por definição, isso deve ficar claro, nem tampouco por ocasião, como alguns pregam, mas a todos quantos o reconhecem como Salvador e passa a seguir e professar a sua fé, tanto em Deus como também em seu Filho Jesus Cristo unigênito. Então essa
essa introdução você vai falar sobre isso. Você vai dar essa pincelada. E nós vamos entrar no tópico afora. Tópico de número 1 vai falar sobre o que é a obra expiatória de Cristo. É uma pergunta: o que é a obra expiatória de Cristo? Há um texto muito bom para você entender isso. Isaías, capítulo 59, versículo número 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Entenda, o que é expiação? É isso que você precisa entender. Expiação é purificação de crimes ou faltas cometidas. É o ato feito por quem? Por Jesus Cristo, que nós falamos na lição de número 5 e que foi designado na lição número 5 como remir. O que é remir, pastor? Querido, remir é o mesmo que comprar, que libertar, que pagar. No Antigo Testamento, na linguagem hebraica, nós vamos ter o termo chamado kapar, ou kapar no original, que é o conceito de cobrir o pecado à vista de Deus. É como se Jesus estivesse cobrindo nosso pecado. É como se ele estivesse nos cobrindo, nós sendo os pecadores, à vista de quem? De Deus. É como se ele estivesse apaziguando, ele estivesse, e ele está fazendo isso, o ato de misericórdia. Esses nomes são todos dados ao ato feito por Jesus Cristo no Calvário. Ele remiu, ele pagou, ele comprou a nossa libertação através de quê? Através do seu sangue. Ele fez isso quando ele nos substituiu, ou ao substituir quem? O homem que estava em total decadência pelo pecado. Cristo, ele assume o preço aqui, o preço por todos de uma só vez. Isso é magnífico. Enquanto no Antigo Testamento cada um oferecia um sacrifício por si, Cristo faz por todos de uma vez, libertando desde Adão, por isso nós colocamos aqui o passado, até o último ser humano, até que venha o seu juízo. Então, de Adão, passado, presente e futuro, até que venha o último ser humano aqui nessa terra, ele está fazendo o que nós chamamos de remissão. Aí nós vamos entender o porquê João diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse Deus amou o mundo de tal, marcado com X, tal no alfabeto hebraico, tal, nós vamos ver isso aqui, e é interessante que ele diz, no final do versículo, diz todos quantos. Eu vou ver na minha versão, isso na versão João Ferreira de Almeida, que é a versão bem conhecida dos irmãos, João 3,16, olha que interessante, olha o que vai dizer esse texto. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo quem crê já está designado aqui, nós chamamos no ato de expiação, de remir, ok? O tópico de número 2, ele vai falar sobre a abrangência do pecado. Há um texto para você ler em Romanos 1, o versículo de número 18, ele diz assim, esse texto: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus aqui no grego está designada como ordem de Deus. É uma expressão da justiça de Deus e do seu amor, que é um atributo somente dele. Somente Deus é justo. Somente Deus amou. E isso deve ficar claro, isso é dele, é um atributo dele. Assim como ele ama, também ele é justo. Isso deve ficar claro. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque a indignação pessoal de Deus e sua reação imutável diante de todo o pecado, ela é notável ao longo da Bíblia. Nós vamos ver em Ezequiel 7, versículo 8 e 9, em Efésios 5, 6. Deus ele está irado por causa do comportamento iníquo do homem. E isso deve ser destacado. No Antigo Testamento nós vamos ver Êxodo 4, 14, Números 12, versículo de 1 a 9. Deus ele vai permanecer nesse estado por muitos anos. E Deus não tem tempo, ele é atemporal, mas até o presente momento ele permanece. Jesus é quem aplaca, e isso é interessante. Nós vamos ver então contra o ser humano, ele se irando em Êxodo 4, 14, número 12, de 1 a 1. Contra as nações, nós vamos ver Deus falando a ira de Deus contra as nações em Isaías 10, versículo 5, 13 ao 3, em Jeremias 50, o versículo de número 13. Ele vai mostrar sua ira pela infidelidade de seu povo em Números 25, versículo 3, 32, 10 ao 13, em Deuteronômio 29, 24 a 28, ele vai demonstrar a sua ira. Logo, quando nós temos todos esses exemplos no Antigo Testamento, nós entendemos que
todos se inclinaram para o mal, levando tudo à sua volta a uma total decadência, querido. Todo ser humano nesse período levou todos a uma total decadência. E nós estamos vivendo essa total decadência nos últimos dias. A terra, ela geme por uma restauração, como nós estamos esperando, e nós esperamos por um corpo transformado. Assim como nós estamos esperando por um corpo transformado, a terra também geme, ela geme por uma restauração. Vamos para a Bíblia, que contra a Bíblia não há argumento. Onde eu acho um texto sobre isso, pastor Elias? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, o versículo de número 13. Olha o que diz esse texto. Diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Olha que interessante. Nos quais habita justiça. E nós aguardamos por isso, nós ansiamos por isso. O nosso ser anseia, assim como a terra também anseia por isso. O tópico de número 3 vai falar sobre a expiação de Cristo. Querido, nesse tópico você vai falar aqui, e eu queria que você prestasse bem atenção nesse início desse tópico, que eu vou falar algo aqui que é meio complicado, você vai precisar descomplicar aí na sua casa aí. Por quê? Você vai ter que dar pausa várias vezes ou pegar o copia e cola para você entender. Entende isso aqui? A obra de Cristo no Calvário foi completa. Por quê, pastor Elias? Porque somente um sacrifício humano de um ser com livre-arbítrio no corpo de pecado, mas que não pecou, poderia pagar o preço do pecado do homem que foi criado sem pecado e pecou. Não deu nó na língua, não, você vai entender isso aí. Por quê? Transgredindo aqui a lei de Deus, que era a obediência. Então o homem estava num corpo Deus estava num corpo de pecado, Jesus estava num corpo de pecado e não pecou, então o sacrifício era perfeito. E o homem que tinha um corpo sem pecado e pecou, ele agora está transgredindo a lei, que é o que? A obediência a Deus. Em todo tempo nós somos desobedientes ao Senhor, querido. Isso é notório. Todo o Antigo Testamento ele apontava para Cristo como aquele que traria a nossa libertação, como aquele que trouxe a nossa libertação. Jesus é tudo, e tudo, entenda isso aqui, tudo na Bíblia aponta para quem? Aponta para Ele. Em Gênesis, Jesus é a semelhança da mulher, Gênesis 3, versículo 15. Em Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascual, Êxodo 12, 5 e 6. Em Levíticos, Jesus é o sacrifício expiatório, nós vamos ver Levítico 1, de 3 a 6. Em Números, Jesus é a rocha ferida, Números 20, versículo 11. Em Deuteronômio, Jesus é o grande profeta de Deus, Deuteronômio 18, versículo 15. Em Josué, Jesus é o príncipe do Senhor, do exército do Senhor. Onde eu acho Josué 5, 14, 15. Em Juízes, Jesus é o nosso libertador, Juízes 2, versículo 16. Em Ruth, Jesus é o nosso parente, Ruth 2, de 1, o 3, o versículo 2. E em Samuel, Jesus é a nossa vitória. Eu poderia dar diversos exemplos. Quando eu acho 1 Samuel 17, versículo 47, eu poderia dar diversos exemplos, como eu tenho que continuar a lição. Mas anote sempre para você levar para a sala de aula e mande seus alunos ler esse texto, alguns divididos na sala, para que eles entendam que todo o Antigo Testamento já apontava para Jesus. No tópico 2 ele fala assim: o alcance da obra expiatória de Cristo. Toda a lei, todos os preceitos e cerimoniais daquele tempo, eles não foram suficientes no Antigo Testamento aqui, eles não foram suficientes para deter o homem do seu estado de pecador. As 603 mitzvot, que nós chamamos de lei, depois os 10 mandamentos, o sacrifício, todos eles eram temporários e não libertavam o homem por completo. Não libertava o homem por completo, era necessário todos os dias o mesmo cerimonial. O pecado, que para o homem poderia estar oculto aqui, quando ele oferecia o seu sacrifício, voltava a pecar, achava que estava em estado de libertação, ele estava gritante aqui aos olhos de Deus, como permanece nos dias de hoje quando nós pecamos. O pecado permanece gritante aos olhos de Deus. É interessante que toda regra humana, ela não consegue deter o pecado que está impregnado aonde? No homem, que é escravo desde a raiz, desde o Éden. O pecado o acompanha e ele não consegue se libertar se não aceitar, entende isso aqui, se não aceitar Cristo e viver como nova criatura pela fé no Filho de Deus. Tem muita gente que aceitou Jesus aí, mas está andando de mão dada com o pecado. Muitos pastores, muitos presbíteros, muitos líderes. Eu não quero nem falar de membros, eu quero falar de diretoria.
dos cabeças que estão em cima do púlpito e estão todos atrapalhados, cheios de problema. Então entenda, não adianta você estar, você tem que ser, ok? Tópico número 2, do item 2, ele vai falar sobre Cristo ocupou o lugar do pecador. Ao assumir o lugar do homem no Calvário, querido, Cristo ele liga o homem pecador com Deus através do seu sangue precioso. Olha que magnífico! Através do sacrifício ele liga o homem com Deus. É o que chamamos aqui de morte substitutiva, como afirma Romanos 4, versículo 25, diz assim: ao qual os nossos pecados, ao qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. A maldição que estava sobre o ser caído, isso aqui é interessante, é levado cativo por Cristo, nos libertando por intermédio do seu amor. Ai, 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 que magnífico isso aqui! Se não fosse o amor de Deus, rumo ao Hades, rumo ao Seol. Essa é a base que nós temos para falar nesse tópico. Tópico número 3, continuando, fala assim: alcance universal da obra expiatória. Querido, quando falamos sobre alcance universal da obra de Cristo, nós não podemos ter em mente aqui somente o ser humano carnal, somente o carnal, somente o corpo. Nós temos que ter em mente que também um ser espiritual, pois o nosso corpo, todos nós sabemos que ele voltará ao pó, mas a nossa alma, isso aqui é interessante, essa por sua vez terá o que nós chamamos de vida eterna ou condenação eterna. Nesse pensamento que nós estamos tendo aqui agora, que você está me entendendo do outro lado do vídeo, nós podemos dizer que Cristo ele nos alcançou por completo, tanto corpo quanto alma e espírito, que é o sopro, o fôlego de vida que Deus deu ao homem no princípio, lá no início no Éden. Quando nós falamos do corpo aqui, quanto ao corpo, nós somos separados quando nós aceitamos a Cristo e nós procuramos viver uma vida em unidade com Cristo, achegados a Cristo, sendo exemplo em todo o tempo. Nós devemos buscar ser exemplo em todo o tempo. O espírito e a alma, nós devemos anexá-las a uma vida de constante oração. É o nosso dever, é o nosso dever. Nós devemos ter uma vida de busca, uma vida de dedicação, uma vida de separação. Por quê? Porque nós devemos viver o melhor de Deus na eternidade. Aqui vai ser sofrimento, aqui vai ser lamúria, aqui vai ser percepção, aqui vai ser problemas todos os dias. E como nós passamos por problemas, nós precisamos pensar na eternidade. A oração passa por 3 etapas, que no início é a dificuldade de iniciar a oração, depois o costume com a oração e depois o prazer de orar. Você não vai iniciar a oração com prazer, ninguém inicia a oração com prazer, pelo contrário, é um sacrifício. Depois você tem um encontro com Deus, se torna prazeroso. Isso deve ser falado. Tópico número 3 fala: Cristo oferece salvação a todo mundo. Querido, entenda uma coisa, querido professor, querida professora. O perdão, a libertação e a cura é o resultado de todos que creem que o Filho de Deus é o único capaz de salvar, de libertar, por que não dizer, por transformar por completo aqueles que dependem e creem em seu favor. O Evangelho, que nós chamamos aqui de Boa Nova de Cristo, é justamente o que? A libertação dos cativos em todos os sentidos. Você não é liberto somente em uma área. Professor, eu vejo inúmeras pessoas: pastor, eu fui liberto da droga, mas eu ainda não fui liberto da prostituição. Pastor, eu fui liberto, tem 20 anos que eu sou crente, mas eu não fui liberto do cigarro. Querido, a libertação ela é por completa. Quando você dá lugar, ela é em todos os sentidos. Todos nós, todos eram escravizados e são libertos por intermédio do que nós chamamos de reconciliação, efetuada por Cristo, entre Cristo aqui, ligando a Deus. O pecador com Cristo é ligado a Deus através de Jesus. Então essa libertação é por completo. Quando eu creio, quando eu passo a crer, eu tenho acesso à cura, eu tenho acesso a milagre, eu tenho acesso à libertação e perdão de todos os meus pecados, de todos os meus problemas, de todas as minhas zigue-zigas, para você entender rápido isso aqui. Eu passo a ter acesso aos céus através de quem? Através da graça, que antes era impossível aos homens, era impossível.
Era o sacerdote que ia lá oferecer uma vez por ano sacrifício para o homem. Mas eu acho algo sobre isso. Vamos para o texto da Bíblia. Eu gosto de texto, porque aí não tem como o cara falar que eu estou mentindo. Não, João, vamos para o texto de João, o capítulo 1, o versículo de número 12. João 1, 12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos quais creem no seu nome. Todos creem. Filhos têm acesso à casa. É o que nós chamamos de doulos, escravo. Mas o escravo que agora ele se torna não mais escravo, amigo. Ele tem acesso à mesa. É por isso que nós vamos cear com Jesus no que nós chamamos de reino milenar. Por isso que nós estamos à mesa. Nós somos filhos, cordeiros, ok? Tópico de número 2 vai falar sobre a salvação é para todo mundo. A opressão maligna só prevalece aqui, querido, até que o reino de Deus seja manifesto à criatura. A atitude de cativo é ainda permanente entre alguns homens por não darem ouvidos à voz sensível do Espírito Santo, ainda permanece, ainda continua. A pergunta será sempre a mesma: o que é necessário? E eu vejo, as pessoas sempre me perguntam: o que é necessário para que eu veja esse reino, para que eu sinta esse reino? Simples, querido. É necessário desligar-se do mundo, dos problemas que estão à sua volta e dar ouvidos ao Espírito Santo e entender quem Ele é. Jesus, ele traz consigo uma promessa do Pai. E o que é essa promessa? Uma promessa excelente. Isaías 61, o versículo 1 ao 3 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados. 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão o luto em coroa, o luto e uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se tornem cavalo de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então entenda, tudo isso é tirado, tudo isso é arrancado quando nós estamos anexados, quando nós somos salvos por Jesus. É por isso que nós temos plena certeza da salvação, que nós passamos a enxergar o que o próprio Jesus sentou lá na sinagoga, pegou o livro, abriu Isaías 61 e disse: o Espírito Santo está sobre mim, e ninguém entendeu nada. Você precisa entender essa verdade. Nós precisamos entender e levar a nossa sala a entender essa verdade. O tópico número 3 vai falar a responsabilidade do cristão. Olha, a conquista não pode ser temporária. Entende isso aqui? Como estamos vendo em nossos dias. Essa conquista ela não é temporária, ela não pode ser temporária, mas ela deve ser eterna, como diz a palavra. A palavra diz que ela tem que ser eterna. Se nós somos parte do reino de Cristo aqui nessa terra, nós temos que trazer, e nós trazemos conosco a boa nova. Nós devemos manifestar o Evangelho a todos que estão à nossa volta, seja através de um cântico, seja através de um louvor, seja através do nosso testemunho, seja através de um bom dia, seja através da paz do Senhor. Devemos manifestar a todos. Nós devemos distribuir através de palavras, de atitudes, de ações que mostram o quanto o Pai Celeste é bom em todos os seus feitos. Onde eu chego, eu contagio as pessoas que estão à minha volta, querido. É o meu prazer fazer amizade, abraçar as pessoas, beijar as pessoas, para que elas sintam que o Nazareno era assim, Jesus era assim. É uma atitude diferente, que as pessoas esperem que nós sejamos fechados. Pelo contrário, o Evangelho é alegria, o Evangelho é trazer consigo a salvação na alma. Olha, quando pensamos somente no aqui, nós demonstramos o quanto nós estamos apegados somente a este mundo. Tem muita gente que está anexada somente nesse mundo, mas quando nós pensamos na glória e agimos e buscamos mostrar o que nos aguarda no céu, as pessoas se surpreendem. Esse é o nosso dever. Eu queria terminar essa lição com o tópico número 3, te fazendo 3 perguntas simples, mas que você deve refletir e fazer para a sua sala. Coloque, se possível, no quadro e termine com ela. Não deixe de terminar essa lição. A primeira pergunta é: qual é o seu investimento em missões? Qual o seu investimento em missões?
Você pode estar fracassado, você pode estar sem dinheiro, mas você deve investir em missões. Eu passo pelos maiores perrengues da minha vida, mas eu não deixo de investir em missões. Satanás não vai me tirar o prazer de investir em missões, de continuar investindo na boa nova de Jesus. Ele não vai tirar. Eu fico como Jó, mas eu não deixo de investir em missões. Se eu não tiver, eu vou. Se eu não puder, eu já vou. Mas se eu não puder investir em missões, meu querido, eu vendo o que for preciso, mas eu invisto em missões. Segunda pergunta: quanto vale uma alma para você? Quanto vale uma alma para você? Já parou para pensar nisso? E a terceira pergunta: quanto você está aplicando para que as pessoas sejam capacitadas e alcançadas? Quanto você já aplicou na sua igreja, na sua sala? O quanto você está aplicando nos professores que estão à sua volta para que elas sejam capacitadas, para que elas sejam alcançadas pelo que você tem? Você é tão egoísta que você não compartilha uma videoaula. Você é tão egoísta, nós somos tão egoístas na atualidade que nós não temos compartilhar um livro, nós não compartilhamos. Tem pessoas precisando. Eu vi um testemunho de uma missionária nossa que está na África, que as pessoas lá diziam: eu não posso entender como as pessoas no Brasil têm 5, 6 Bíblias na estante e nós não temos nenhuma. Será que você não está sendo egoísta nos últimos dias? Será que o seu chamado ele não está enterrado como a dracma perdida? É necessário que você pense nessas 3 perguntas. É necessário que você anexe essas 3 perguntas à sua cabeça e que você entenda que Jesus não te chamou para ficar sobre 4 paredes. Você precisa desenvolver o Evangelho. A salvação é para todos. E todos são todos. Deus não faz acepção. Enquanto você tira pessoas por causa de roupa, enquanto você tira pessoas por causa de brinco, enquanto você tira pessoas por causa de cabelo, enquanto você tira pessoas porque pintou, querido, enquanto você está selecionando, Deus não selecionou ninguém. Eu não vi Jesus fazer seleção de ninguém na terra. Quem é você para continuar selecionando a noiva de Cristo na terra? Quem é você para olhar atravessado por um aluno dentro da sua sala e dizer que ele não é capaz, ele não é digno de sentar na sua sala? Entenda uma coisa: Deus não te chamou para selecionar, pelo contrário, Deus te chamou para pregar a boa nova. A seleção é com Ele. Deus nunca, eu vou continuar repetindo isso aqui, vou bater nas minhas aulas pro resto da minha vida. Deus não é curva de rio para parar tranqueira, pelo contrário, se Ele te chamou e se Ele está colocando você para apadrinhar alguém, é porque Ele está enxergando naquela pessoa alguém que é precioso para o Evangelho. Então você não é e você não pode tirar de Deus o atributo de ser justo. Quando você seleciona, você tira do Senhor o atributo de justiça. Eu gosto de falar desse tópico, eu gosto de discutir esse assunto, porque um dia que nós vamos discutindo esse assunto, nós vamos vendo que nós às vezes pensamos assim, que nós somos assim, nós queremos colocar arestas no reino de Deus, não entendendo que o reino não é nosso, é o reino de Deus. Eu me despeço de você e peço perdão se eu falar alguma coisa que te ofendeu, mas é a verdade do Evangelho. Eu não mudo as minhas falas quando Deus me manda falar. E aqui no Shalom, e até a próxima pré-aula.